Assim o rei de Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as suas nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Entendeu? Mesmo assim Israel não dava bola para ela, não ouvia. Você quer ver um outro caso? Vamos pegar mais um só, senão a gente vai ficar no inteiro falando desses casos, né? Vamos pegar um caso que muito conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia, que é o caso de Oséias. O que Deus fala para Oséias? Oséias, vai, pega uma prostituta, e a Bíblia vai dizer no texto assim, adultéria com ela. Né? Tem um cara, isso até saiu na televisão, saiu até no Fantástico, né? Que o camarada lê o texto e fala assim, pega uma mulher adúltera. Não, pega uma mulher adulta. Aí ele põe assim, ele lê o texto, vai, pega e adultera com ela. Aí o repórter falou, mas aqui não está dizendo pega uma mulher adúltera? Não é adultéria com ela, é uma mulher adulta. Aí ele falou, eu vou ter que olhar direito o texto. E pior que ele foi, catou a esposa de um irmão da igreja e deitou com a mulher e falou que foi Deus que mandou. Né? Não problema sério. Saiu no Fantástico, viu? Saiu no Fantástico? Quem viu? Viu? Procura lá no Fantástico, você vai ver. Né? Pior que são. Tá, mas ele falou, pega uma mulher. Não é? Aí entendeu? Pega uma mulher e adultera. E adultera com ela. Eu falei, vocês estavam concordando, hein? Tá. Então ele falou, pega uma mulher adúltera, vai lá no prostíbulo, pega uma mulher adúltera e casa com ela. Oséias, é literal ou é só figurado? Literal. Literal. Deus falou, vai lá, ele pegou a mulher, tirou ela do prostíbulo e casou com ela. Aí o que ela faz? Passado um tempo, ela abandona Oséias, volta para a vida de prostituição, engravida, fica grávida, e Deus fala para Oséias, Oséias, volta lá, pega ela de novo e casa com ela de novo. Traz ela de volta. Ele vai, traz ela de volta, o que é que ela faz? Volta de novo. Volta de novo. Prostituiu de novo, teve outro filho, e agora? Agora chega, né? Aí Deus fala, volta lá de novo. Traz ela de volta, casa com ela de novo. O que Deus estava falando para Israel? Vocês me abandonaram, vocês me traíram, vocês adulteraram com outros deuses, serviram a outros deuses, mas Deus estava traduzindo aqui, irmãos, o amor dele que ele tinha por Israel. Ele estava tentando mostrar para Israel o quanto ele amava Israel. Israel esquecendo, adorando os Baals, adorando os Baulins, adorando a Moloque, adorando a Zera, adorando os outros deuses, adulterando com os outros deuses. Falou, mesmo vocês indo lá adulterando, eu amo vocês. Mesmo vocês fazendo tudo isso, meu amor ainda é ganho. Isso é o amor de Deus, é um amor inexplicável. E Deus fez isso para chacoalhar, para dar um choque em Israel. Mas ainda é Israel. Ô povo, tá bom. Mas não está longe da nossa geração não, viu? Tá não, tá? Deus ama, Deus perdoa, o camarada vai lá e faz a mesma coisa. Então vamos ver isso daqui a pouco. Amém? Então vamos dar uma pausa para o nosso, como é que chama? Breakfast de Isaías. O livro de Isaías. A cabeça deles. É o Isaías capítulo 6, né? Isaías 6. Isaías vai dizer a história que aqui vai aparecer um rei aqui chamado Rei Uzias. Então, nosso irmão Marcos falou aí hoje sobre o parentesco dele com Isaías, né? Há historiadores, você vai ouvir historiadores dizer que Isaías era primo de Ezequias, mas o que mais a maioria das linhas teológicas acredita, a maioria, e é o que a maioria você vai ouvir, isso se perdeu um pouco no tempo, mas que ele era sobrinho de
de Uzias. Isaías era sobrinho de Uzias. Que o irmão, que ele era irmão, né? O pai dele era irmão de Uzias, tá? Tanto é que você pode observar o livro de Isaías, é o livro com o maior conhecimento cultural. Ele tinha conhecimento das coisas que aconteciam dentro do palácio. A linguagem dele é uma linguagem mais literária do que todos os outros profetas. É como o livro de Lucas, no Novo Testamento. Você vai ver que o livro de Lucas, ele é muito mais rico em conteúdo. Tanto é que quem usa mais palavras diferentes em todos os profetas do Antigo Testamento é Isaías. Há mais de 2.600 palavras, aproximado aí, diferentes no livro de Isaías, tá? Então ele tem uma linguagem muito rica, por fazer parte da linhagem real. Isaías já era profeta antes, não foi ali que ele se tornou profeta, ele já era profeta. No capítulo 1, por exemplo, no versículo 3, você vai ver aí que ele já estava profetizando ali, falando, ó, Isaías 1:3, o boi conhece o seu possuidor, a jumenta manjedora do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ele já estava falando em nome de Deus ali, e falando coisas atuais. Lembra da profecia que também ela é atual? Estava falando algo atual. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, ó, capítulo 1 de Isaías: desde a planta dos pés à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ali já vai falar de uma das funções do óleo, que era amolecer a ferida. A ferida ela ia ressecando e a pele ia puxando. Então ele passava o óleo para amolecer a ferida. Tem gente, está cheio de gente aí com ferida que não foi amolecida com óleo. Precisa amolecer essa ferida com óleo para poder sarar. E o que óleo é esse hoje? É o óleo do Espírito Santo, né? A pessoa vai criando aquelas feridas dentro dela e não passa óleo. E mágoa, rancor, ódio, vai criando aquela casca. E o óleo, que é o óleo do Espírito, é que vai amolecer essa ferida. O azeite, o vinho na Bíblia, ele é usado para desinfectar, e o azeite para proteger e sarar a ferida. Lembra quando aquele homem, o bom samaritano, encontrou um homem caído à beira do caminho? Deitou o que na ferida dele? Vinho e azeite. O vinho para desinfetar a ferida e o azeite para proteger, para não pegar bactérias e tudo mais. O vinho era vinho? Vinho. Um álcool mesmo, né? Podia ser, tem o vinho, quando se fala de vinho na Bíblia, a uva no pé chama vinho, o suco da uva chama vinho, e o suco fermentado é vinho também. Todos eles chamam de vinho. Tem um texto de Isaías que vai dizer como vinho quando ainda está no pé. Está falando da uva, do pé, ok? Bom, quem foi Uzias então? Vamos lá, para a gente entender aí, tá? No ano que morreu o rei Uzias. Por que o rei Uzias morreu? Morreu por quê? Lembra do que ele morreu? Foi fazer o que não, em outras palavras, fazer o que não devia, né? O rei Uzias, ele entrou, ele chegou, camarada, sabe qual é o problema hoje, irmãos? Chama-se soberba. Vamos ler 2 Crônicas 26, 2 Crônicas 26. Fala sobre a lepra de Uzias, né? 2 Crônicas 26. Ele se ensoberbeceu, ele se achou que ele estava grandão, né? Uzias cresceu, Uzias foi um homem poderoso na época dele, foi um homem muito poderoso. Então, por ele ser um homem poderoso, hoje a soberba é um dos maiores inimigos do ser humano. O crente tem 5 inimigos declarados, certo? 5. Qual o primeiro inimigo? Ele mesmo. Deixa esse por último. Primeiro inimigo, o mundo, né? O que a Bíblia fala? Não ameis o mundo, nem que no mundo há. O que ama o mundo, o amor do Pai não está ali. Segundo tipo de inimigo, a carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Terceiro inimigo, Trabalho. Terceiro inimigo do crente, qual que é? A morte. É o último inimigo a ser vencido pelo crente, é a morte, tá? O mundo, a carne, a morte
Outro inimigo do crente, qual é? O ego, né? O ego. É outro inimigo que o crente tem, certo? O maior inimigo do Fernando chama-se Fernando. Sou eu mesmo, é o meu maior inimigo, tá? E tá faltando um aqui que eu esqueci. O mundo, a morte, a carne e... Aí, mãe, eu já vou lembrar já e passo para vocês, tá? Tá? Falta um aí. São 5 inimigos que o crente tem e nós devemos tomar cuidado com ele, tá? Vamos lá, tá? Lembrei. E olha, é que eu nem ligo muito com ele, por isso que eu esqueci. Satanás. É o inimigo do crente. Mas o maior deles é esse aqui. E foi o inimigo de Uzias. Foi o inimigo de Uzias. Vamos ler aí, 2 Crônicas 26, versículo 6. O que diz aí? Mas havendo, quem pode ler? Vamos lá. Mas havendo-se já se fortificado, 26, 16. 2 Crônicas. Já fortificado, exaltou-se o seu coração. Exaltou-se o seu Coração. Até Se corromper. Isso. Até se corromper. Estava indo bem, o camarada estava indo bem. Estava tudo bem. Até se corromper. Vamos lá. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para fazer o quê? Queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, que resistiram ao rei. Dizer, Urias, para, o que você está fazendo? Para com isso. Ele, não, eu sou o rei Uzias, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o tal. E não deu bola. 80 sacerdotes tentou convencer ele, mas mesmo assim ele foi lá e ofereceu incenso, coisa que só podia o sacerdote. Lembra? Ainda era lançado sorte quem é que ia lá para oferecer incenso. Geralmente o sacerdote ia entrar uma vez só no ano. Ele falou, eu sou o rei, eu sou o tal, eu sou o cara, eu sou o bom. Aconteceu isso com quem? Com Satanás. Eu subirei e serei igual a Deus. A soberba, irmãos. A Bíblia fala que a soberba precede a queda, a ruína, né? E aí, a hora que ele acabou de oferecer incenso, imediatamente apareceu uma lepra na testa dele. E os sacerdotes imediatamente agarraram ele, não foi nem preciso colocar ele para fora, iam colocando ele para fora, ele mesmo já saiu para fora. E dessa lepra, ele morreu. Morreu dessa lepra. E o que nós queremos falar nessa noite é o seguinte: aí Isaías, no ano em que morreu, por que ele viu a glória de Deus? O que se acredita, não é uma maneira teológica. Alguns historiadores, alguns pensadores acreditam o quê? Que ele era muito ligado ao rei, que ele se apoiava, tudo era o rei, tudo era Uzias. Aí quando Uzias morre, ele vai ao templo. E quando ele entra no templo, a Bíblia fala que o lugar começa a tremer. Aí ele falou, caiu a casa, né? A casa caiu. E quando ele pensa que vai pegar, ai de mim, mas aquele terremoto não era para derrubar o templo, era para chacoalhar Isaías, para colocar Isaías para ver a presença de Deus. E aí ele vê o céu aberto, vê o trono de Deus, ok? Os serafins estavam acima do trono, com ela, eles voavam, com 2 asas, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Lembra que eu falei que existe 4 categorias de anjos? Tem os anjos, arcanjos, né? Querubins e serafins. Lá no céu nós vamos ser o quê? Querubim? Vós sereis como os anjos do céu. Então nós vamos ser anjos, tá? Seremos como os anjos. Você pode falar rapidinho qual a diferença de cada um? Porque eu não tenho ideia. A Bíblia fala de um deles, um anjo que é... Qual anjo que a Bíblia cita? Só cita o nome de um. Gabriel. Cita o nome de um arcanjo. Qual é? Miguel. O anjo, os anjos geralmente eles são portadores de boas novas. Trazem
Boas notícias. Lembra Gabriel? Gabriel só dizia, ó, vai nascer o Salvador, vai nascer não sei quem. Agora o arcanjo, ele é o que? Ele é guerreiro, é o que guerreia, certo? Essas duas categorias de anjos acreditam-se, eu acho que eu comentei com vocês, que acreditam o seguinte, que a terra não suporta um querubim e um serafim. Por isso que você nunca ouviu falar de que um querubim esteve na terra. Não tem nenhum relato bíblico, tem? Que num querubim desceu na terra um serafim, porque a terra não suporta a glória, o poderio de um serafim e um querubim. Não foi por isso que quando Satanás foi lançado no meio de explosão, que a terra... Foi Cristo, como vocês Tá falando dos anjos lá, lembra? Que uma terça parte, é isso. quando Satanás, isso aqui, ó, também veja bem, isso aqui é uma filosofia. O que eu vou dizer aqui é filosófico, tá? Vamos lá. Não vai dizer que isso aqui é Bíblia, é filosofia, mas faz sentido. Faz totalmente sentido, tá? Que do versículo 1 de Gênesis, versículo 1 ao versículo 2, existem milhões de anos. Milhões de anos. Entre o versículo 1 e o versículo 2. A terra já existia. Não diz que a terra estava sem forma e vazia? Já existia a terra. A terra foi restaurada por Deus. Ela não foi criada, ela foi restaurada. Certo? Ela já existia. O que acredita que isso é só filosófico, tá? Que quando um querubim caiu na terra, jogaram Satanás na terra, ele era um querubim, então a terra ficou caótica. Explodiu e ficou caótica. Então por isso que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí aconteceu tudo isso e vai dizer depois, e a terra era sem forma e vazia. Entendeu? Por um querubim. Isso é filosofia, tá? Filosofia. Então, porque acredita-se que a terra não comporta um querubim. Não comporta. E nem um serafim. Por isso que você nunca ouviu falar que desceu um serafim, um querubim na terra. Tá? E aí Isaías estava lá no templo, e a Bíblia vai dizer o quê? Que ele pega um alicate, uma tenaz, né? Uma tenaz, um serafim. Pega uma tenaz, um alicate, e pega uma brasa que estava no trono de Deus. Ok? Era o trono. Ele pega com aquela brasa, ele pega, com aquela tenaz, ele pega a brasa, né? Não põe a mão na brasa. Eu estou tentando fazer o que os, como chama lá, ó. Vai com o dedo, é melhor. Pegou a brasa, certo? Por que ele não pôs a mão na brasa? Porque ninguém pode tocar na glória de Deus. Mas aí depois que ele sai da presença de Deus, lá no altar ninguém pode tocar com a mão. Aí quando ele sai do altar, aí, porque tem gente que fala que é uma brasa, está pegando fogo, não tinha como segurar. O querubim é fogo puro, irmão. Serafim é fogo, só fogo. Fogo não queima fogo. Aí quando ele tira lá do altar, aí a Bíblia fala que ele pega na mão. Aí ele pega na mão. A Bíblia fala, por quê? A Bíblia fala que, aí vai dizer assim, e os serafins traziam a brasa na sua mão, e passou nos meus lábios. Então do altar ninguém pode tocar na glória de Deus, a glória de Deus. Não estão falando aqui que tudo é para Deus, tem que ser feito para Deus. Então você tira ele tirou com uma tenaz, mas depois que ele não tocou na glória de Deus, aí ele pega a brasa na mão e passa nos lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías, né? E a Bíblia fala que os seus lábios foram purificados. Vamos lá, vamos terminar. No final você faz a pergunta. Tá, para dar tempo aqui. Agora eu quero falar para você outra coisa, algo importante nesse texto. O texto vai dizer assim, um dos muito conhecido, né? Isaías 6:8. Ele diz o quê? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Marcos já disse aqui que nós está falando do Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Agora a pergunta minha é, e disse o Senhor, você vai ler aí o texto, Isaías 6:8, conhecidíssimo aí. Disse o Senhor, não diz aí? O que diz aí? A quem enviarei? Disse o
iniciou. Ninguém achou Isaías 6? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A voz do Senhor, Senhor. A minha pergunta é: quem é esse Senhor? É o Pai? Deus? É o Filho? Ou o Espírito Santo? Eu sabia que ele ia falar. Quem é? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? As três. Você vê muitos pregadores dizendo: disse Deus a Isaías, não é? Disse, né? Sabe quem foi que falou? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou. Porque o Espírito Santo é o agente das missões. Mas tem base bíblica? Tem. Lê o versículo de baixo. Versículos 9. Quem pode ler em voz alta? Alguém lê para mim, ó. Alguém abre em Atos 28, 25 e 26. Capítulo 28. Abre em Atos 28, versículo 25 e 26. então disse Pega aí, ele: pega aí. Aí alguém vai ler o versículo 9, né? De Isaías. Primeiro, quem achou Atos 28? Versículo 26, 25 e 26. Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento. Quem achou? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Qual é a musiquinha? 2 e 8. Atos 26, 28. Atos 28, versículo 25 e 26. Isaías 6, versículo 9. Lê o 6, 9, vai lá. Então disse ele: vai e diz a este povo: Ó, guarda isso. Vai e diz a esse ouvis povo. de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Lê Atos 28, 25 e 26. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, essa palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Quem falou isso? Aonde ele falou isso? Em Isaías capítulo 6, versículo 9. De fato ouvireis, mas não entendereis. Bem vos falou o Espírito Santo através de Isaías. As mesmas palavras que... Então, na verdade, irmãos, quem estava falando ali, quem enviarei, quem há de ir por nós? Por nós. Ele estava falando em não. Quem há de ir por nós? Quem estava falando isso era o Espírito. Então, nunca mais quando você vê, como disse Deus. Não foi Deus, foi o Espírito Santo. Como disse o Pai. Não. Foi o Espírito Santo que falou. E você vai ouvir, já ouviu, e ainda vai ouvir muitos pregadores dizendo que foi o Pai que falou. E não foi o Pai, foi o Espírito Santo. A base do capítulo 5 de Apocalipse se encaixa perfeitamente. Se encaixa. Apocalipse 5 vai falar assim que os anciãos que estavam diante dele, né? Isso.